Helder, a gente falou de policiais, de escola, de militares, de escola cívico-militar. Falamos? Não, não falamos, mas vamos falar. Vamos falar aqui que a gente tem um vídeo que foi passado aqui na TV e escola cívico-militar, o puro chorume do Brasil. Tá? Pessoas como Tarcínico, Ricardo Nunes, Bolsonaro, extrema-direita, que querem que as escolas virem escola cívico-militar. A gente vai ter uma palhinha do que vai vir por aí, caso isso aconteça. Tá? Não saber escrever, é basicamente o que eles são. Basicamente o que eles são. Né? Não difere muito da realidade. Tá? Não que isso me assuste, mas você vê isso acontecendo, testemunhando isso, né? É complicado. Vamos ver aqui. Descansar com C cedilha e continência. Aula inaugural tem erros de português e tudo mais. Olha que maravilha. Militares reformados, escritores pastorões, para a ordem unida, um conjunto de movimentos padronizados. Fazer a coisa igual, né? De forma unida. Mas o que era escrito pelo policial na sala de aula tinha erros. Primeiro, descansar com C cedilha, quando correto é com S na última sílaba. E continência, sem a letra N antes da letra C. Em menos de 2 minutos, o tenente Jefferson, que escrevia no quadro, foi até a porta e conversou com uma pessoa que acompanhava de fora. Ele voltou para a sala, olhou o quadro e se dirigia de volta ao Não entendi. Não entendi. O que tá errado? O que tá errado aqui? Hein? Não tem nada de errado aqui. Vai se fuder, seu comunista, marxista. Você gosta de ficar corrigindo os outros, é coisa de viado. Esses caras aí tudo é coisa de viado. Você é o Pasquale, porra! É. Até parece que o cara sabe quem é o Pasquale, né? Não, o melhor é isso. Voltar, tipo, e aí, o que tá errado? Não, ele vai lá olhar, ele vai descansar. Mas... Não, eu juro. Não, eu juro, cara. Qualquer criança da sala do Tim pegaria o erro de continência, pelo menos. Sim. Do descansar, podia até ter passado. Mas o continência, se eles relessem e perceber, eles iam perceber que tá faltando um N e eles iam pegar. Crianças de 9, 10 anos, tá? Iam pegar tranquilamente. Eu achei que o sentido ele escrever com C, cara. Mas só faltou mesmo. Sentada na aula. Depois disso, Opa! Foi até o quadro e arrumou a grafia Foi de X. descansar. A conversa com a mulher continuou e, de novo, o militar foi até a lousa e fez a correção. Agora, em continência. De acordo com a Secretaria de Educação, os militares não atuarão em sala de aula e nem ocuparão cargos dos profissionais de educação. Eles atuarão como apoio no acolhimento e preparo dos alunos na entrada dos turnos, no intervalo de aulas e nos períodos... Ou seja, o famoso bedel. Eles vão ser bedel da escola. Bedel. O que é? Escrever não sabe. Trabalhar não gosta. Pintar meio fio, talvez saiba um pouco, mas deve ser incompetente também. Já as formigas devem subir tudo. Aí vai ser bedel de porta de escola, no meio ali, pode ser também office boy ali da escola, contínuo, né? Para isso, talvez ele seja... Mas precisa saber escrever um pouco melhor, né? Já que está ali falando com crianças e tal. E agora vim com, tem que se portar como se estivesse no exército. Puta que pariu. De encerramento dos turnos e colaborarão também nos projetos educativos extraclasses e na busca ativa dos alunos. Em nota, a Secretaria Estadual da Educação informou que os monitores passam por orientações sobre as atividades. Mas isso aí não justifica. Não, eles são monitores. São monitores muito bem remunerados, inclusive, viu? Vão ganhar aí um saláriozinho acima de 6, 7, 8 mil reais. Muito diferente dos B10, B10, bem 10 que nós temos aí nas escolas. Qual que é o plural de bedel, cara? Bedels. É bedels mesmo? Ou é bem 10? Sim. Os monitores das escolas vão ganhar muito bem, tá? E, peraí, esses cidadãos, eles não passaram em concurso para se tornar militar? O Eduardo passou, o Sérgio Moro também, né? Não, tudo bem, mas
Porra, não saber o português básico ali na lousa, na hora que você tá tentando passar uma orientação para os alunos, é feio, né? Até ser chamado a atenção na frente dos alunos é um negócio bem desmoralizante. E o pior, a pessoa apontar o erro, você voltar e perguntar para ela, mas que erro? Não tem nada de errado ali. Isso daí me lembra o que eu disse aqui anteriormente. Nós vimos durante o governo do Bolsonaro muita gente que era tida como gêniozinho das academias militares. O próprio Augusto Heleno é considerado uma pessoa muito inteligente dentro do mundo militar. O Major Victor Hugo, que foi deputado federal, outro. O Pazuello, o Bolsonaro falou que ele era uma mente brilhante. A gente só não sabia que ele estava falando da cabeça dele, calva, que brilhava durante o dia. Porque, na verdade, todos muito burros. Os caras enviaram, e o Pazuello era um especialista em logística, enviaram vacinas, suprimentos ali para combater a Covid, que eram para ser enviados para o Amazonas, enviaram para o Amapá, porque a sigla para eles do Amapá é AM, um cara que se diz especialista em logística. O Augusto Heleno, minha gente, vocês viram a entrevista durante 4 anos. Qual que é a grande formulação política do Augusto Heleno? Nenhuma. Major Victor Hugo mal conseguia formular uma frase quando dava entrevista. E esses daí, então, que não são tidos como destaque em nada, pior ainda. E vão estar lá, orientando os alunos das escolas, se colocando como autoridade dentro de uma escola, sem saber absolutamente nada, nem mesmo escrever, tá? É isso daí que a gente tem como uma alternativa à educação básica, à educação civil aqui no Brasil. Tá certo, a gente tem muitas escolas que realmente deixam a desejar, o nosso ensino público é muito fraco, isso aí ninguém pode negar, mas a saída é meter policial dentro de escola, é meter milico do exército dentro de escola. Em que lugar do mundo que isso dá certo? Em que lugar do mundo que isso é recomendado? É um absurdo, né? Mais uma excrescência do Brasil. E o Bolsonaro, Helder, por falar em militar e mal militar, né? Aliás, é um pleonasmo, né? Mal militar. Militar é mal, né? A gente tem aqui uma matéria que diz o seguinte: se perder patente, que deve acontecer, porque se não perder também é outro absurdo, né? Mas de absurdos em absurdos vai o Brasil andando, descendo a ladeira, né? Se perder patente, Jair Bolsonaro pode ir para presídio comum. Condenados no julgamento da trama golpista, o ex-presidente e ex-ministros estão presos em instalações militares. Aqui é a matéria da Júlia Dualib, tá? Com o início da análise pelo STM, que não serve para absolutamente nada, né? O Superior Tribunal Militar, dos pedidos de perda de posto e patente de Jair Bolsonaro e outros 4 réus condenados no julgamento da trama golpista, surge a possibilidade de haver uma mudança no local onde hoje eles estão presos. O ex-presidente, recentemente transferido para o 19º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudim, os generais Walter Braga Neto e Paulo Sérgio Oliveira, presos respectivamente na Vila Militar no Rio de Janeiro e no Comando Militar do Planalto em Brasília, estão presos em instalações militares e policiais por conta dos cargos nas Forças Armadas. Caso sejam expulsos, em tese, não haverá motivo para permanecerem nas instalações. Essa decisão será tomada pelo ministro relator do caso, Alexandre... Não há. Do Superior Tribunal Militar. Porém, como se trata de um ex-presidente de generais, há um peso que deve ser levado em consideração no caso. Há também o fator de que o STF está sob ataque, sendo pressionado no caso Master. Por isso, se tratando da prisão de Bolsonaro e dos outros réus, a escolha deve ser por não puxar a corda e manter Bolsonaro e os outros réus nas instalações militares. Também, com a futura expulsão, há em jogo a perda de salários para as Forças Armadas quando o militar é expulso, ou a morte ficta, que equipara o militar expulso ou excluído ao militar falecido. Porém, essa condição... seria muito bom. Porém, essa condição não exclui o direito de esposas e filhos de receberem a pensão prevista para familiares e vagabundos, assunto que segue em debate na reforma administrativa discutida no Congresso Nacional. Tá aí o Bolsonaro, que deve perder a patente aí de capitão, né? Ele que já foi expulso do Exército uma vez, né? Ele que era um mau militar, segundo Geisel, né, segundo todas as pessoas que conviveram com ele, né, um cara que se dizia especialista em paraquedismo, que bateu as 4 patas no muro de tijolos, né, quando estava fazendo uma dessas descidas, infelizmente sobreviveu
a essa queda, assim como sobreviveu a um assalto também, que o ladrão roubou ele e a arma dele, né? O Bolsonaro pode perder aí a patente, e seria muito engraçado, né, ele ter que ir para um presídio comum, assim como os outros vagabundos, o Walter Braga Neto, o Paulo Sérgio, né, que devem perder a patente também militar, e se não perderem, é mais um absurdo a gente ter que sustentar um tribunal superior militar, cara. Só aqui no Brasil tem um monte de país que não tem isso, não existe. Para que ter uma merda dessa, né? Para ser julgado, para ter a benesse de ser julgado por um militar também, quando faz merda, como o Bolsonaro faz, para ficar ali no corporativismo, na família militar. Porra, que porra é essa, cara? Já basta as pensões que pagam pro bando de vagabundo, de filha, mulher, ex-mulher e não sei o quê. Aí você vê, Beze, a gente vive num momento em que muitas pessoas se revoltam com pobre recebendo Bolsa Família, com pobre recebendo Vale Gás, com pobre tendo algum acesso a programas que dê o mínimo de dignidade, que é comer, se vestir, poder pagar um ônibus para procurar um emprego. Isso daí gera revolta em uma parte relevante, viu, da população. Relevante, porque eu já vi fudido meter essa. Gente que eu tô ligado, que vive muito pior do que eu metendo essa, tá? Você vê as pessoas se revoltando. Agora, você vê alguém se revoltar, por exemplo, com a engorda do salário de um milico que fica fazendo um monte de curso inútil para ganhar a patente dentro do exército? Não, você não vê. Como os próprios caras que eu citei agora, Major Vitor Hugo, Pazuello, por que esses caras não parecem ser tão inteligentes quando a gente presencia eles atuando como ministro, como deputado, e não deixa só o currículo falar por eles? Por conta disso, é um monte de curso inútil, velho, que eles ficam fazendo na academia militar para engordar os salários, certo? Aí criam essas escolas cívico-militares para colocar também os milicos em posição de receber algum tipo de engorda nos salários, nos ganhos deles. E no caso do exército, tem coisas muito piores, né? Além da pensão para as filhas, que nunca se casam, passam a vida inteira fingindo que são solteiras para continuar recebendo sem trabalhar, você tem essa excrescência da morte ficta. Você é morto para as Forças Armadas, mas a sua família, no caso sua esposa, pode continuar recebendo o seu salário. Ou seja, você morreu para os caras. Não cai mais no seu nome, só que cai no nome da tua família, cai no nome da tua mulher, da tua filha, se você não tiver mulher, se a mulher tiver morrido, cai no nome de alguém. Você vai fazer o quê? Ó, pingou na tua conta, põe na minha. Pingou na tua conta, põe na minha. Lembra daquele tal de Ayrton? Um militar, um negro. Não. Um que era do círculo do Bolsonaro, um negro tal, que ele passou por essa questão da morte ficta. Pô, o cara ganhando dinheiro do exército há não sei quantos anos, sem trabalhar, sem fazer nada, e a parada pingando na conta da mulher dele, velho. E ninguém sofre nenhum tipo de penalidade, não, desse tribunal militar. Superior Não, Tribunal vagabundo. Militar. É o que você falou, é corporativismo. Cai lá, os caras olham, tentam de alguma maneira salvar a pele do cidadão e pronto. Agora, vai na mesa de bar, vai conversar com teus parentes bolsonaristas, vê se alguém se revolta com essa vergonha que é o tanto de mamata e penduricalho que militar vagabundo, que não serve para absolutamente nada, nem para proteger nossas fronteiras, que são uma peneira absurda, passa droga, passa armamento, passa contrabando, passa de tudo, no Paraguai, na Venezuela, em tudo quanto é canto. Vê se eles se revoltam. Não, a revolta do cara é com o miserável, que tem um dinheirinho ali pingado no mês para poder comer. Essa é a revolta do cara. O cara tá revoltado com quem ele pode ser, se ele perdeu o emprego dele, ou com quem ele já foi parecido lá no passado, antes de ter um salário legal, antes de arranjar um emprego, antes de ter uma profissão, antes de ter uma vida estabelecida. Ele se revolta com esses, não se revolta com os caras que realmente tem mamatas aqui. Não tem, cara, como você conceber o tanto de classe média baixa, o tanto de pobre com esse argumento de atacar Bolsa Família, mas passar pano para milico, rico, gordo, milionário e vagabundo que comanda esse país desde sempre
como traidor da pátria, tá? Porque é o que eles são. Muito bem, Helder Maldonado. O BMX, o STM só iria caçar as patentes se tivesse acordado o outro com as suas partes. O cidadão de mais ou menos, Bedel, oficialmente agente de organização escolar, minha mãe foi concursado, ganha cerca de um salário mínimo, trabalha pacas e é bem mais útil que essa turma. Muito bem. Mr. Edelzio, e as filhas solteiras dos milicos recebendo a pensão? A filha do Figueiredo, por exemplo. A Ana Carla Olímpia Pereira, detalhe, não pode celular na sala de aula, eles mesmos filmaram e colocaram no ar essas imagens. Vinícius Batista, em BH os jovens estão deixando bigode para ficar parecendo PM, para piorar participam de eventos esportivos da PM e ficam desfilando com as camisetas com o logo da PM, sou do tempo que a polícia era inimigo. Ainda é, né? Cada vez mais. Mas para os jovens não, né? Porra, aí é foda. Salve, salve, galã e galoa. 2025 já terminou e talvez você tá olhando para trás pensando, podia ter sido melhor, mas olha só, 2026 literalmente acabou de começar e pode ser completamente diferente se você tomar uma decisão diferente agora, principalmente se essa decisão for começar a usar esse sistema de renda extra que tá bombando na internet. É um negócio novo que pessoas normais, como eu e você, estão usando para fazer uma grana extra todo mês. É tão fácil, mas tão fácil, quanto mandar mensagem no WhatsApp. Sério, qualquer um consegue. Olha o caso do Guilherme aqui. Ele topou testar e nos primeiros 7 dias usando o sistema automático fez R$ 1.818. Já ajuda bastante no fim do mês, concorda? Tem o Gustavo também, que em um mês inteiro conseguiu fazer mais de R$ 5.000. Eu sei, você provavelmente já viu um monte de gente prometendo ganhar dinheiro fácil na internet, né? Mas esquece tudo isso. Aqui é com certeza diferente. Aqui você vai fazer dinheiro de verdade pela internet. Só precisa ativar o sistema que eu vou te passar no WhatsApp. Não vou mentir dizendo que você vai ficar rico da noite pro dia. Essa não é a ideia. A ideia é te dar aquele respiro com as contas no final do mês. E se sobrar um dinheiro a mais, melhor ainda. Relaxa, que não tem nada de tigrinho. Ninguém vai te enganar e você não vai precisar enganar ninguém também. Agora, para você sacar direitinho como tudo isso funciona, você vai precisar assistir 3 aulas que eu separei. São gratuitas. Se você está sentindo que isso pode ser a oportunidade que faltava para você fazer uma renda extra sem complicação, clica no link aqui na descrição e chama a gente no WhatsApp. Eu mando as 3 aulas para você. Depois você decide se quer usar o sistema ou não. Tudo gratuito e mostrando um jeito real de ganhar dinheiro online.